vida, você que é ofertante, você que é dizimista da casa de Deus, você que está mantendo a campanha do propósito. Nós estamos em pleno trabalho de obra da igreja, preparando, neste passo em que estamos vivendo, o salão de oração. O salão de oração onde nós passamos as madrugadas em vigílias, onde durante a semana nós fazemos o culto, os cultos matinais, os cultos durante o dia, e ele está ficando bem confortável, aconchegante, para que você possa adorar o Senhor. Amém, queridos? Agradecemos a Deus por esta noite, e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, e não vou usar tanto tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, nós vamos nesta noite dar uma sondadinha, dar uma olhadinha no que aconteceu na família de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda não tinha iniciado o seu ministério definitivamente, embora ele era Deus, ele ainda estava sob os cuidados de seu pai, José, que estava ali a cuidar dele, Maria. É bem verdade que não era sanguíneo, mas era pai, era ele o responsável. Um grande homem. Deus confiou a José a responsabilidade de cuidar do seu filho, do filho de Deus. Deus confiou a José. Eu admiro a vida de José, porque ele é um ilustre desconhecido. Dificilmente alguém prega sobre José. Eu estava pregando em uma igreja, não aqui, em uma outra igreja, sobre o tema era o grande ilustre desconhecido, que teve medo, mas que teve um encontro com Deus através de um anjo, e que mudou de atitude, e foi o instrumento para cuidar de Jesus. E no capítulo, Evangelho de Lucas, eu falei errado, capítulo de número 2, versículo 39, a página 82 da Bíblia do culto. Vocês continuem crentes, irmãos. Continuem adorando ao Senhor. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Queridos, interessante que você começa a observar, Jesus ele veio para mudar a história da humanidade, mas
Aqui você vê pela primeira vez a história do Senhor Jesus Cristo. Não obstante o anúncio do seu nascimento, que está aqui nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas, pois no dia que ele nasceu, houve algo que impactou a terra. A Bíblia diz que um coral de anjos cantou nos céus, proclamando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E a adoração daquele coral de anjos, e o hino, o tema do hino, eles cantavam a letra: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Era a anunciação de que era chegado o momento de Deus ser glorificado. Era o momento anunciado da paz na terra aos homens de bem. Era esse o anúncio, mas Jesus era um bebê. Ele estava ali sob os cuidados de José e de Maria. Estava ali ao lado de seus pais, naquela manjedoura onde ele foi depositado, seu corpo, ele foi colocado ali naquele anoitecer, naqueles amanheceres. Houveram vários fatos, e um dos fatos foi o anúncio a pastores, alguns pastores que cuidavam das ovelhas no campo. Pela noite, um anjo refletiu uma luz para dizer a eles que Jesus havia nascido. Havia também os homens do Oriente, os sábios do Oriente, que vieram ao encontro de Jesus, e se perderam no caminho, foram parar na casa de Herodes, o tetrarca. Bem, em todos os casos eles conseguiram chegar até onde estava o Senhor Jesus nascido, entregaram seus presentes, mas você não vê Jesus falando, e depois você não vê mais a figura de Jesus. Aí agora você vê os seus pais cumprindo a lei. José era um cumpridor da lei, José era um cumpridor das orientações divinas. José não faltava às ordenanças que Deus deixou, e uma das ordenanças era que toda a nação de Israel deveria celebrar a Páscoa, e a Páscoa era celebrada em Jerusalém, onde o sumo sacerdote oferecia a Deus o sacrifício em favor da nação, em favor dos pecados da nação. E nem um ano José se absteve de estar ali, e sempre levando Jesus. Agora Jesus está entrando na fase da adolescência, 12 anos, e sobem para Jerusalém na época da Páscoa. Jesus vai também, e uma grande multidão subiu de Cafarnaum. Para vocês entenderem, é como se fosse uma viagem saindo de Jacareí e indo em direção a São Paulo, em direção a uma grande cidade, só que sem estradas da época. Existia um caminho, certamente, existiam, mas não eram estradas pavimentadas, não existiam carros velozes. Então essa viagem, você vê aqui que eles andaram um dia, até descobrirem que Jesus não estava com eles. Quer dizer que a viagem demorava mais que um dia, e eles retornando após eles ter cumprido com seus propósitos em Jerusalém, após eles ter participado de todos os requisitos que Deus colocou para a festividade da Páscoa, eles saíram ao encerrar a festa, e a Bíblia diz que depois de um dia de viagem, eles pararam e perguntaram: aonde está o menino Jesus? Achando que estavam entre os parentes, perguntaram para os parentes, para os amigos, para as pessoas que retornavam daquela viagem, descendo de Jerusalém para a Galileia, para a cidade de Cafarnaum, e ninguém sabia onde está. Um perigo muito grande, eles perderam Jesus. E a Bíblia diz que eles voltaram, e durante 3 dias eles procuraram Jesus. O período da procura foi 3 dias, até que eles entraram no templo. E quando eles entram no templo, eles encontram o Senhor Jesus assentado e conversando com os doutores da lei. E a Bíblia é muito clara. Eles ouviam, versículo 47, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram
os seus pais o viram dentro do templo, se maravilharam. Se maravilharam, porque Jesus estava no templo. Jesus está no templo. A pergunta que eu faço para você: aonde Jesus está? Aonde o Senhor Jesus está? Aonde está Deus? Aonde está o Espírito Santo? Neste momento eu vou te afirmar, Ele continua no mesmo lugar. Aquele que te salvou, aquele que te perdoou, aquele que te resgatou dos seus pecados, aquele que mudou a sua vida, aquele que te encheu do gozo da salvação, aquele que te renovou no Espírito Santo, aquele que um dia te curou, ou por muitas vezes te curou, aquele que um dia restaurou e resgatou a sua alma, aonde Ele está? Está no mesmo lugar. Nesta noite eu respondo: está no templo. Mas a pergunta é, Maria e José perguntaram: onde está Jesus? Para os seus parentes. Aonde está o Senhor Jesus? Para os seus amigos. E nesta noite eu vou dizer, há um perigo muito grande com as nossas perdas. Muitas vezes as pessoas perdem algo de bem. A Bíblia cita um caso, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, no versículo, se não me falha a memória, 17, fala de uma mulher que ela perdeu, ela tinha 10 dracmas, e ela descobriu que ela perdera uma das dracmas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca os amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A Bíblia conta a história desta mulher, que ela tinha 10 moedas, que tinha um imenso valor. Para ela o amor ainda era maior, porque era o amor afetivo também. E um dia ela descobriu que perdera uma dracma, e ela começou a procurar, e ela procurava a dracma e não encontrava. E a Bíblia diz que então o que ela fez? Ela foi mudando, retirando os móveis, foi fazendo uma limpeza na casa, e foi limpando tudo, e de repente ela achou a dracma perdida. A casa já estava limpa, ela acendeu uma lâmpada, naquela época chamava velador, um lampião. Ela acendeu algo que clareasse todos os cantos, e ela foi procurando, até que ela achou a dracma perdida. Queridos, eu estou falando de perdas nesta noite, porque ninguém gostaria de descobrir que perdeu um bem essencial para a sua vida, mas nós estamos vivendo em dias que existem pessoas que cada dia têm perdido algo. E olha, nunca desvalorize aquilo que você perdeu, porque o Senhor Jesus Cristo deu para você. Talvez a perca pode ser um dom espiritual, talvez a perda que você perdeu foi a graça de Deus, talvez você tenha perdido a comunhão com o Espírito Santo, talvez você não fale mais língua, talvez você não sente mais alegria no Espírito Santo em adorar a Deus. Nesta noite eu venho te dizer, há um risco em perder. Nunca perca aquilo que Deus te deu. No caso de José e Maria, eles perderam Jesus. Quantas pessoas estão perdendo Jesus dentro da igreja? Quantas pessoas? Jesus estava no templo, Jesus estava ali orientando, ouvindo e discutindo e falando sobre coisas do reino de Deus, e os pais estavam ali, José e Maria: onde está Jesus? Aonde está Jesus? A resposta que eu tenho é: Jesus está no mesmo lugar, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma unção, fazendo a mesma coisa que o sempre fez. Ele respondeu: não convinha que eu estivesse cuidando das coisas de meu pai? Perdoar pecado é coisa do Pai, e Jesus continua perdoando pecados. Curar enfermos é coisa de Jesus, é Ele que cura. Restaurar vidas, é Ele que faz assim. Aonde está Jesus?
Quando Jesus entra no capítulo 2 do livro de Apocalipse, quando Jesus entra na igreja e se apresenta diante do pastor da igreja de Éfeso, você vê que Jesus, ao anjo da igreja escreve: o que está em Éfeso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Jesus entra na igreja de Éfeso e ele vem fazer um controle de qualidade da fé daquele povo. E ele começa a mostrar: olha, eu conheço as suas obras, o que você está fazendo eu sei, eu conheço o seu trabalho, o seu esforço físico às vezes, para ser um crente. Olha, eu conheço a sua paciência, ou seja, a sua perseverança. Olha, eu também sei que você não pode sofrer os maus. Você entende quando alguém não é correto, e você refuta quando você vê alguém que não está sendo correto, você vê alguém que está fazendo coisa errada, você se afasta. Deus está falando das coisas que ele via dentro daquele comportamento de crente, a qual ele estava falando. Ele até falou: olha, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu descobristes que eram mentirosos. A Bíblia diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, que levantarão homens amantes de si mesmo, aborrecedores, homens carnais. E a Bíblia diz que Jesus, dizendo também em um dos versículos, ele falou no capítulo 24 de Mateus, que se possível enganariam até os escolhidos. Irmãos, nós estamos vivendo em dias, por causa da crise da pandemia, ou por causa de uma crise pessoal, ou por causa de um problema no casamento, ou por causa de uma outra coisa, tem pessoas sendo enganadas por adivinhadores. Queridos, em nenhum momento da vida, eu quero vos ensinar isso. Eu aprendi na minha infância, eu conheci o pastor fundador desse ministério, o pastor Paulo Leivas Macalão, um homem de Deus que fundou a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que fundou essa igreja lá no bairro de Bangu, depois foi para o bairro de Madureira. Eu nunca vi aquele homem fazendo adivinhação, eu nunca vi aquele homem fazendo pessoas caírem e enrolarem no chão. Tem pessoas perdendo Jesus dentro de igrejas. Qual o fundamento disso da Bíblia Sagrada? Você é santificado, você é santificada, você tem um nome escrito no livro da vida, você precisa de direção. Está aqui a direção, a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz, aqui Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: olha, eu admiro vocês, porque esse tipo de pessoas vocês refutam. Dizem que são, mas não são. Dizem que fazem, mas não fazem nada. São enganadores de crentes, são caluniadores, uns falam mal de pastores, outros ficam roubando ovelhas. Eu quero vos dizer: olha para Jesus, levantai os vossos olhos. Lamarabachuri cantalaias. Mas aí Jesus continua para concluir aqui. Eu quero continuar aqui ainda na carta do Apocalipse, capítulo de número 2. Jesus vai falando assim: olha, eu conheço as suas obras, e vai dizendo: sofreste e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Ó, Deus fazendo elogio. Você já fez tanta coisa para Jesus, você trabalha sem cansar, você ama Jesus, mas ele falou no versículo de número 4: porém eu tenho contra ti uma coisa. Porém, eu tenho algo contra você. Querido, que perigo, quando Deus detecta algo que Ele não quer.
Aí ele falou: o que eu tenho contra você, que você perdestes o primeiro amor. Há um risco muito grande, perder o primeiro amor. Talvez você não entenda o que significa perder o primeiro amor. Aqui Jesus está dizendo: olha, você não é mais crente do jeito que você era quando você entregou a vida para mim. Você não é mais crente do jeito que você era no primeiro amor. Você adorava com alegria, você trabalhava com inocência, você não enxergava defeitos, você amava a igreja, você amava trabalhar. Agora você está esfriando. Ah, que perigo perder o primeiro amor. Pastor, qual a solução? A perda do primeiro amor é a perda da qualidade da vida espiritual. A perda do primeiro amor é a perda dos dons espirituais. A perda do primeiro amor é o esquecimento das escolas bíblicas dominical. A perda do primeiro amor é o afastar da adoração. A perda do primeiro amor é o afastar da palavra, da leitura da palavra de Deus. A perda do primeiro amor é quando você não sente mais alegria em partilhar a palavra de Deus, em se alimentar com a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Queridos, você notou que quando a gente está doente, quando nós não estamos bem, às vezes nós estamos com febre. Não estou falando nesses momentos, que esses momentos até uma gripe deixa todo mundo assustado, de tão difícil que está o momento em que vivemos. Gripe é gripe, mas eu quero dizer o seguinte: quando a pessoa não está bem, ela perde apetite. A primeira coisa que ela perde é apetite. Uma criança, quando ela não está bem, ela fica chorosa, desanimadinha, não quer comer. A mãe já fica preocupada, aquele bebezinho está com problema. Mas isso acontece também na idade adulta. E da mesma forma, na vida espiritual, quando a pessoa começa a perder a fé, quando ela perde as esperanças espirituais, ela começa a perder o apetite em cultuar, ela perde o apetite em adorar a Deus. Queridos, eu sei que você não está podendo estar no meio de aglomeração, eu sei que você não está podendo, mas você está ofertando o seu culto que você sempre ofertou? Ou Jesus hoje entra na sua casa e fala: olha, eu tenho algo, porém eu tenho algo contra ti, você não é mais crente como era. Querido, não existe meio crente, não existe meio salvo, não existe meio santificado, ou é ou não é. E quando eu preguei um dia aqui dizendo que a Bíblia é binária, estava dizendo sobre um sistema na matemática, um sistema de cálculos, ou é ou não é. Aí Deus fala: existe céu, existe inferno, existe perdão e santificação, e existe pecado, existe Deus e existe diabo, não existe meio. Eu até citei um exemplo do muro, que existia uma multidão do lado direito, e Jesus estava no meio da multidão, e existia uma outra do lado esquerdo, e existia um muro que separava, e aquela multidão onde Jesus estava ali todos alegres, e tinha algumas pessoas andando em cima do muro, e as pessoas que estavam do lado de Jesus clamavam: ei, desça do muro e venha para o meu lado, ei, desça do muro e venha para o meu lado, venha. E Jesus se levantava e clamava: venha para o meu lado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha, venha, venha. E alguém estava em cima do muro olhando, um pensador, e olhou para o outro lado e viu aquelas outras pessoas todas quietas do lado do Satanás, e Satanás também quieto, e aquele silêncio profundo, e aquele todo mundo, e Satanás ali assentado lá no seu lugar lá, medíocre assentado, e essa pessoa pensador falou: olha, eu
por que ele não chama para o lado dele? Será que ele não quer ninguém do lado dele? E falou: ô seu Satanás, o seu Jesus está chamando para o lado dele, o povo lá está tudo chamando, e você não vai chamar para o seu lado? Aí o seu Satanás respondeu: olha, fica tranquilo, quem está em cima do muro já é meu, eu não preciso chamar. Ei, se você está entrando em cima do muro por causa da perda da fé, da comunhão, da salvação, eu citei o caso da mulher que perdeu a sua dracma, a Bíblia diz que ela fez uma limpeza. Está na hora de você limpar a sua mente, está na hora de você limpar o seu coração, está na hora de você limpar a sua alma e procurar, porque o Espírito Santo de Deus está pronto à disposição para te salvar. No capítulo 3 da carta dos Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele. Lamarai, Lomanda, Shuricantiolomanaias. Nunca perca Jesus dentro da igreja, nunca perca Jesus no meio do caminho, nunca perca esse valor inestimável de salvação. Manda chorando Lomanaias, eis que eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Eu estava meditando na palavra de Deus, ainda em Lucas, hoje é Lucas, e eu estava lendo a história, no dia que Jesus foi crucificado, naqueles momentos, 3 dias após a crucificação, a Bíblia diz que 2 discípulos saíram da cidade de Jerusalém, e eles estavam caminhando para um outro subdistrito ali, chamado Emaús. Não era uma cidade, era uma aldeia, um lugar pequeno, é onde eles tinham a sua habitação. E a Bíblia diz que caminhando pelo caminho, andando pelo caminho, eles comentavam a respeito de Jesus. E eles diziam: ele foi glorioso, grandioso em obra. Eles comentavam sobre Jesus, olha, eles iam falando entre si, capítulo 24, versículo 14, sobre tudo o que havia sucedido, e aconteceu que indo eles pelo caminho, fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou, e já estava com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse, e ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? O afastamento do Senhor Jesus Cristo tem gerado tristeza em muitos corações, tem gerado angústias, e a resposta que eles davam e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam decepcionados com a fé, estavam dizendo assim: olha, nós servimos Ele foi poderoso em obras, Ele foi glorioso. Quantas pessoas vivem um Jesus do passado? Olha, no ano de 1000 não sei o quanto, Jesus foi maravilhoso comigo, Ele me batizou com o Espírito Santo, eu orei, alguém foi curado, eu cantei, que coisa gloriosa. Naquele tempo Jesus falava, naquele tempo Jesus curava. Nesta noite eu venho te dizer: você está com os olhos fechados como Cleopas e o seu companheiro. Jesus está do seu lado. Você não pode perder a noção de que Ele é maravilhoso, de que Ele é glorioso, de que Ele é excelso, de que Ele é grande, que Ele ainda faz, que Ele ainda pode, que Ele ainda muda a vida e a história. Labatacharamanabasuriandas.
Ele foi, não, ele estava com eles, ele estava querendo ouvir. Jesus sempre entra para fazer um controle de qualidade. Nesta noite Jesus entra na sua casa, ele entra no seu coração, ele quer saber se você ainda tem graça, se você ainda tem amor, se você ainda tem adoração, se você ainda tem louvor, se você ainda sente a alegria do Espírito Santo, se você ainda canta um hino, se você ainda tem louvor para ele. Na Bacharabasuriandalaias. Você levanta pela manhã cantando? Você ainda tem unção do Espírito Santo? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Você ainda adora o Senhor? Os grandes feitos. E aí vai. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu me converti, eu levantava cantando. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma andava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu para mim. Essa história nunca pode ser uma história de passado. Essa história nunca pode ser uma história de séculos atrás. Essa história não pode ser uma história. Você não pode perder esse gozo, essa alegria do dia em que você foi liberto dos vícios, do dia em que você foi liberta da prostituição, do dia em que você foi curado, do dia em que você entregou a vida para Jesus. Nunca perca Jesus da igreja, nunca perca Jesus no caminho, nunca perca Jesus no meio das provas. Narabalamanaias, Xeramasuri Cancholomanias. Aqueles homens que caminhavam para Emaús, houveram ali vários questionamentos. Jesus estava do lado deles, e a primeira coisa que eles manifestaram foi decepção. Na outra parte eles diziam assim: nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já é o terceiro dia, desde que todas essas coisas aconteceram, eles perderam a esperança. Nós esperávamos que fosse Ele o Salvador, nós esperávamos que fosse Ele. Você está perdendo a esperança,
promessa, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Narabashuri andalaias. Como nós podemos viver nos relacionando com perda? Cada dia eu perco alguma coisa. Eu perdi vontade de cantar no grupo das irmãs. Eu perdi vontade de cantar no coral. Eu perdi vontade de trabalhar na porta. Eu perdi vontade de ir para a igreja. Eu perdi vontade de fazer visita. Eu perdi vontade de evangelizar. Ei! Até onde você vai andando, perdendo? Na Xarabassuri cantalaias. Tem gente que perdeu tudo quanto é tipo de vontade. É como eu amava, não amo mais. Mas se não fosse tal problema. Nesta noite eu quero chamar você. Aquela mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Eu não sei qual o nome da dracma que ela perdeu, mas eu poderia dizer, será que não era a oração, a dracma da oração? Será que não era a dracma do jejum? Será que não era a dracma da comunhão com Deus? Será que não era a dracma do amor para com o irmão, para com a irmã? Agora cheio de problemas, não tem mais comunhão com as pessoas. Nunca perca a comunhão com os santos de Deus. Quanta coisa eu aprendi e recebi na casa de Deus. Eu aprendi a adorar na casa de Deus. Eu aprendi a orar. Eu aprendi a contribuir. Eu aprendi a evangelizar. Eu aprendi a santificar a minha vida. Eu aprendi a ter comunhão com os irmãos. Quanta coisa, a minha vida é outra. A minha vida foi mudada. Eu sou nova criatura. Nesta noite eu quero te dizer, chegou a hora de uma renovação espiritual. Chegou a hora do Espírito Santo voltar a operar na sua vida. Já se passaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Jesus está no mesmo lugar, operando o mesmo milagre, fazendo as mesmas maravilhas, curando enfermos, mudando vida, levantando homens e mulheres, escolhendo apóstolos, discípulos, missionários, profetas. Você é escolhida de Deus. Deus está proclamando o dia da sua vitória. Neste momento eu quero declarar em nome de Jesus Cristo: o Senhor entra na sua casa, o Senhor entra no seu coração, o Senhor entra na sua história e te levanta para que você seja um proclamador de boas novas. O Senhor entra na sua vida e te dá autoridade sobre enfermos ou enfermidades, sobre demônios, sobre toda sorte de mal. Receba agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor entra na sua casa e repreende a desesperança, a falta de fé. O Senhor entra na sua casa e abre uma porta de graça, de unção e de vitória para você, para sua família. Nashairabato cantalaias, naicholomanias. Nunca perca Jesus no meio do caminho. A Bíblia diz dos discípulos, para concluir a história deles, que saíram de Emaús, saíram de Jerusalém, e quando eles chegam em Emaús, caminhando com Jesus e não conhecendo Jesus, falando com Jesus e não vendo Jesus, já era tarde, já estava a noitinha. Aí eles vê o perigo do caminho e convida aquele viajante que com eles andavam para entrar na casa. Eu quero te dizer, Jesus não é um mero viajante, Jesus não é uma pessoa passante. Jesus é aquele que chega do seu lado. Quem está sentado é o Senhor Jesus. Você não está vendo, mas Ele está aí querendo te abraçar. Ele está querendo te renovar. Ele está do seu lado querendo te salvar, te perdoar, mudar a sua vida. Jesus entra na nossa casa. Você vai continuar perigosa a estrada. Jesus, você está me convidando. Jesus ia seguir o caminho, a Bíblia diz, e fez que ia seguir o caminho. Mas eles o constrangeram a entrar.
É a palavra que eu disse: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele entra quando ele é convidado. Jesus, ele entra quando ele quer mudar a vida. Jesus, convida Jesus. Levanta sua mão e diga: Jesus, entra na minha casa. Labachuri canta lamanaias. Entra no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas dores, nas minhas emoções, nas minhas angústias. Quanta gente perdeu Jesus por causa de uma lembrança amarga, de um fato desagradável que aconteceu. Quanta gente perdeu Jesus por causa de talvez um maltrato, de um desprezo, talvez por causa de tantas coisas pequenas formuladas por seres humanos. Olha, Jesus é Deus, Jesus é paz, Jesus é Salvador, e você perdeu a noção da dimensão da grandeza dele. Agora aqueles homens assentam-se à mesa para compartilhar e partilhar o pão, e quando eles vão orar, Jesus pega o pão, do jeito que sempre o fez, levanta o pão e faz aquela oração: Pai. E eles com os olhos fechados, quando Jesus fala com o Pai, eles abrem os olhos, e Jesus desaparece, e eles ficam falando: olha, porventura não ardia o nosso coração? Você nunca pode perder o ardor do coração, na hora de um culto, porque é Jesus que faz esse ardor. Independente do que está acontecendo, é Jesus que provoca alegria, é o Espírito Santo, o Senhor Jesus que provoca paz, é Ele que provoca gozo. Se não está sentindo mais, é porque perdeu, precisa buscar com fé. Porventura, quando Ele estava conosco, não sentíamos um gozo, não sentíamos. Será que Jesus precisa se revelar fisicamente para você voltar ao primeiro amor, a ser crente como você era antigamente? De forma alguma. Volta hoje, amém? Vamos para um louvor, daqui a pouco eu estarei fazendo o apelo e orando por você. Eu vou levar Jesus para minha casa. Eu não quero perder Jesus. Nunca perca Jesus. Nunca perca Jesus para a mídia social. Nunca perca Jesus para os problemas e as circunstâncias da vida. Nunca perca o Senhor Jesus pelos sonhos e anseios. Nunca perca Jesus por causa dos status da vida. Nunca perca Jesus por causa da ciência e da sabedoria humana. Nunca perca Jesus por causa de todas as coisas que se fala. Jesus, Ele não abre mão de você, mesmo que for para andar no caminho até chegar em Emaús, e chegando lá Ele entrar na sua casa, pegar na sua mão e falar: eu estou contigo, eu sou teu Deus. Ele não abre mão de você. Jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos de te adorar.
Neste momento eu quero orar por você, que às vezes sente que esse Jesus parece que está longe. Ele não está longe, Ele está no mesmo lugar. E eu vou orar por os irmãos que estão aqui. Nós vamos com alguns obreiros, está passando, e não tem problema, não tem pandemia que impede de você ser abençoada, de você ser abençoado. Quando alguém passar, a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, que quando chegava nos cultos, que encerrava, quando estava no encerramento dos cultos, ele mandava fazer uma fila de um lado, uma coluna e uma do outro. E a Bíblia diz que ele passava, aquele povo estava todos, não sei se ficavam assentados, e a sombra de Pedro ia curando. A sombra de Pedro, a sombra de uma mão vai passar perto da sua cabeça agora, que está presente, mas a mão do Altíssimo alcança você aí na sua casa. Lebatachurando lomanai. O Espírito Santo de Deus me revela que tem uma família que estava quase se destruindo. Ei, não perca o amor por causa dos problemas da vida. Deus entra hoje com providência no coração de vocês. Eu repreendo o espírito do maligno. Não vai embora dessa casa não, homem. Deus preparou coisa grande para você. A esposa que Deus te deu é essa daí. Ei, acorda, não vai mudar o caminho não. O Senhor escolheu vocês para a obra. Lamachuri cantolomanaias, naicho cantolomanaias. Neste momento eu vou orar. Estou aqui por divina revelação. Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres. Deus capatacharamanaias. Ei, Deus já está fazendo milagre. Para de ouvir história de carunchinha. Para de ouvir Deus uniu vocês. Para de procurar A e B. O compromisso seu é com ela e ela com você. E não tem ninguém para pôr o bico nessa história. É assim que Deus manda eu te dizer. Nebatacharamanaias. Você que está sentindo dor, muita dor aí, há uma unção de cura agora, aqui no seio da igreja também. Deus cura. Você vê aqui o irmão Regis veio dar o testemunho aqui. Eu recordo muito bem. O médico falou: olha, não tem jeito, não tem jeito. O câncer, você vai embora. Mas Deus falou assim, quando o homem médico fala, Deus fala: não, não vai não. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Os anos já se passaram. Está aqui o irmão Regis, fazendo a obra de Deus, orando e lutando. Decapatacharamanaias. Em nome de Jesus, eu estou autorizando. Vou pedir para mais alguém, missionário, evangelista, estão aí. Vamos orar pelo povo, fique em pé. Vamos orar pelo povo presente, enquanto eu vou orar pelos irmãos que estão lá. Sem precisar colocar a mão na cabeça, você vai se aproximando, e a sua mão passando, a sombra da sua mão vai produzir milagres. Receba a unção de Deus para a cura agora. E vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, após eu ter feito esta pregação, e eu observei que tem muitas pessoas do outro lado precisando de curas, de milagres, de uma intervenção do teu poder. Alguém que está sentindo fraca, alguém que está se sentindo sem condições. Este homem que já não, parece que já não tem mais relacionamento, perdeu a graça. Senhor, entra nesta casa, entra neste lar, em nome de Jesus Cristo. A poder, a vitória. Eu te ordeno, Satanás, pega a tua bagagem agora. Satanás, destruidor de casa, de lar, de amor, sai agora em nome de Jesus Cristo. Abraça sua esposa, dá um beijo nela, pede perdão para ela aí, em nome de Jesus Cristo. Receba a vitória, receba a cura. Você que está doente, o Senhor entra com providência na sua casa, na sua vida, na sua história. Você que está sentindo tristezas, angústia, eu te digo, angústia, tristeza aí não é seu lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Pega a tua bagagem, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, espírito, mágoa, em nome de Jesus seja queimada. Ei,
comece a orar dizendo: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Espírito de perdão, toma conta desta vida agora. Toda mágoa vai embora desse coração. Ramanabashuri Kancholomanias. Eu estou orando agora porque tem alguém ouvindo esta oração e Deus está me revelando espírito de angústia, de tristeza, de má. Você que está com dor na coluna aí, ei, dor na coluna, sai agora. Labatakatacharamanaias, Remanabasuriandolomanaias. Você que está preocupada com essas dores, dor na perna, dor nos músculos, dor nos ossos, eu te digo: saia, saia, saia em nome de Jesus de Nazaré. Nekapatacharamanaias. Jesus entra com a providência, porque Cristo cura sim, porque Cristo cura sim. Receba a vitória. Haralamanabasuriandolomanaias. Todo câncer, caroço, escute, caroço, eu estou falando com você que está nesse corpo, em nome de Jesus de Nazaré. Seja queimado, saia. Pedra nos rins, da vesícula, problema no estômago, problema digestivo, problemas no coração, pressão alta, diabetes, eu te digo: saia. Problemas na pele, queda de cabelo, problemas hormonais, descontrole hormonais, em nome de Jesus, vai saindo desse corpo agora. Haja um equilíbrio. Makatacharabasuriandalaias. Há milagres acontecendo. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre a igreja. Eu vejo Jesus entrando nos lares, nas famílias agora. Ei, canta o hino da vitória, receba o gozo da alegria. Vamos cantar? Receba a sua vitória em nome de Jesus. Há uma unção. E que tem que fazer, Jesus? Vem deixar os fardos que carrega, pois neste santo Há uma unção de cura. Deus não parou de curar, não. Eu parei de orar, mas o Senhor não parou de fazer milagre, não. Esse emprego que você perdeu, eu declaro que nesta semana, surpreendentemente, uma porta de emprego vai surgir no seu caminho. Você vai ouvir o telefone tocar, você vai ser chamado. Deus continua presente na casa. Jesus continua presente na casa. O Espírito Santo continua presente na casa. Os milagres de Deus continuam presentes na casa. Tem que deixar os fardos que carrega aqui neste santo
quebrantados. Iralamanabasuricancholomanai. Dos quebrantados. Então, pastor, como fazer? Vem deixar os fardos que carrega, pois neste santo Deus está. Aleluia! Os queridos irmãos que estão presentes recebam a cura, assentem-se glorificando ao nome do Senhor. Você que está aí, que coisa gloriosa! Receba a alegria do Espírito Santo novamente, receba paz, receba perdão. Se os seus olhos já não enxergavam mais, enxergue Deus, enxergue Jesus, enxergue alegria e receba o milagre. E eu quero dizer para você, esta semana, no meio de tudo que estamos vivendo, será uma semana de alegria para você. Esta semana, no meio de tantas notícias horríveis e ruins, tem uma notícia de vitória, tem uma notícia de bênção. Deus está fazendo coisa nova, Deus está criando coisa nova. Narabasuri Cancholomanaes. É semana de vitória, é semana de bênção, é semana de surpresa. As mãos de Deus não estão encolhidas, elas vão se estender e descer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, amados? Deus os abençoe. Pastor Jales vem aqui para fazer a conclusão desse culto e logo estaremos impetrando a bênção apostólica.